Glória a Deus, meu irmão em Cristo Jesus. Vamos aí dar uma olhada aí nesse missionário maravilhoso, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha só, aqui está, de uma maneira bem sucinta. Eu sei que a visão está bem restrita, mas olha depois, pesquisa no seu mapa bíblico-geográfico. Eu sugiro que você, caso não tenha aqui, compre um, que você acompanhe a leitura da Bíblia, vendo a geografia, vendo as regiões, vendo os relevos, vendo a política, vendo o sistema de governo, vendo a cultura e etc., para os impérios, para que você realmente se delicie mais e mais com a palavra do Senhor. Não seja um leitor frio, mecânico, limitado. Aprofunda-se, é a minha sugestão, na palavra do Senhor, como também, não só na leitura, como na geografia bíblica. Vamos aqui falar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que foi mais missionário do que Jesus em propagação das boas novas do Evangelho. Olha só, eu tenho aqui uma relação da sequência do itinerário da primeira viagem missionária de Paulo, e eu vou tentar seguir aí para que você possa ver comigo. A primeira viagem missionária, ela deu-se no período de 46 a 48 depois de Cristo, tá bom? E deu na Ásia Menor. Aqui é difícil de ver, mas está o Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos a botinha da Itália. Nós temos a Macedônia, que ele encostou aqui e se aproximou aqui na sua segunda e terceira viagem missionária. A Capadócia está aqui. Olha Jerusalém, o Egito, olha lá, né, o faraó. Aqui está o Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Adriático. Essas regiões, elas foram tomadas pela peregrinação do apóstolo Paulo. Mas aqui nós estamos falando da primeira viagem missionária, que deu-se em 46 a 48 depois de Cristo, na Ásia Menor. Inclusive nessa região aqui da Mísia, da Frígia, que instalou-se as 7 igrejas que nós encontramos em Apocalipse. Nós encontramos a primeira carta às igrejas, para que você possa ver aqui. Deixe-me ver, a primeira igreja está no capítulo 2, e a última igreja, ela termina, deixe-me confirmar aqui, a 6ª, a 7ª igreja, no capítulo 3 de Apocalipse. Essas igrejas mencionadas, quais são? Ali na Ásia Menor: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Laodiceia, Esmirna, todos aqui nesta região da Mísia, da Frígia, Antioquia da Pisídia. Essas 7 igrejas que são citadas também no livro de Apocalipse estão nessa região. E Paulo esteve então ali. Então, o início da primeira viagem missionária foi de Antioquia da Síria a Seleucia. Nós estamos aqui em Antioquia da Síria. Vamos fazer um risco. Ele foi até aqui, a Seleucia. E isso está em Atos capítulo 13, de 2 a 5. Depois, o que acontece? De Salamina a Pafos. Aí daqui ele foi para Salamina. Olha aqui, Salamina. E nós estamos em Chipre. De Salamina ele foi para Pafos. Olha só. E isso está onde? Em Atos capítulo 13, versículo 9. De Pafos, em Chipre, porque Pafos está dentro de Chipre, e Pafos, em Chipre, meu amado irmão, ele foi para Perge da Panfilha. Então nós temos aqui, ele foi daqui, ele foi para Perge, daqui ele foi para Perge da Panfilha, que é essa região aqui, perto da Frígia, da Mísia, de Icônio, de Listra. Ele foi para Perge. Então, vamos aqui, está em Atos capítulo 13, versículo 13. A próxima viagem que ele fez, nesse itinerário da primeira viagem, ele foi de Perge a Antioquia da Pisídia. Está em Atos 13, 14. Perge está aqui, nós paramos. Ele foi até Antioquia da Pisídia. Olha aqui, ó, Antioquia da Pisídia. Lembra que nós temos Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Não confunda, são duas regiões. A Antioquia da Síria está mais próximo aqui da Fenícia e da Judéia, onde tem a Jerusalém. Então, pois bem,
Ele, então, da Antioquia da Pisídia, que está nessa região da Ásia Menor, da Antioquia da Pisídia, ele foi para Icônio, Atos capítulo 13, de 50 a 51. Antioquia da Pisídia, é essa região aqui da Pisídia, ele foi então aí para Icônio. Olha aqui, ó, ele foi para, opa, quebrou aqui o meu lápis. Ele foi para Icônio. Icônio fica na Galácia. Olha só que interessante. Aí de Icônio ele foi para Listra, Atos 14, 5, 6. Então de Icônio ele foi para Listra, o apóstolo Paulo, né? Incessante, missionário, pregador da palavra do Senhor. E de Listra ele foi para Derbe, Atos 14, 20. De Listra ele foi para Derbe. Derbe está aqui, dentro da Galácia. E aí nós temos um acontecimento que ele, então, a primeira viagem missionária, a ida encerrou-se em Derbe. Ele tinha de voltar. Então o retorno dele, o regresso dele, qual foi? Ele passou por Listra. Ó, de Listra, agora que eu não vou riscar mais, porque nós vamos aproveitar essa tela para mostrar como ele avançou na Ásia Menor para a Macedônia. Então, eu só vou aqui citar, no retorno, ele passou aqui em Listra, na Galácia, tá bom? Deixa eu ver aqui, depois ele voltou para Icônio, aí de Icônio ele foi para Antioquia da Pisídia, então está retornando praticamente onde ele passou. De Antioquia da Pisídia ele foi para Perge, Perge está aqui dentro da Panfilha, e de Perge ele foi para Atália, que é uma cidade aqui, uma região litorânea, e de Atália ele voltou, então de Atália ele voltou para Antioquia da Síria. Eis aí, para que você possa ter uma noção. Às vezes nós reclamamos ir na casa de Deus. Às vezes nós reclamamos porque o Senhor nos chamou para o ministério e nós realmente fazemos desídia, prevaricamos, enrolamos. Olha a disposição de Moisés, olha a disposição de Josué, homem de guerra, olha a disposição dos apóstolos do Senhor Jesus. Aqui, a exemplo do apóstolo Paulo, ele aqui não tinha metrô, não tinha avião, ele não tinha condução, não tinha Uber, não tinha 99, ele não tinha trólebus, ele ia em naus, em navios, ia de barco, ia realmente, talvez acima de lombos de animais, para propagar o evangelho. E neste mundo, na Ásia Menor, nós temos ali as dominações, as civilizações. Lembremos da civilização romana, lembremos da civilização grega, lembremos realmente do homem ímpio, politeísta, dos templos formados para deuses estranhos, cultuando e fazendo sacrifícios totalmente contra os princípios e a aliança de Deus. Ele, com muita intrepidez, o apóstolo Paulo, pregou em tempo e fora de tempo. O que nós fazemos? Meu querido, a minha orientação com muita humildade, ler a Bíblia sem você ter sentimento na iluminação do Espírito Santo de Deus, fica difícil. Quando você lê a respeito das viagens missionárias de Paulo, Paulo esse, quando jovem, ele era perseguidor dos crentes. Aonde? Aqui nas regiões das terras de Israel, aqui que está a Judéia, está Jerusalém. E aí você começa a perceber que às vezes estamos limitados. Nem queremos ir na casa do Senhor para assistir um culto. Achamos-nos cansados. Olha só o que esse homem fez. Quantas cidades ele peregrinou. Quanto ele falou do amor de Cristo. Aqui ele foi apedrejado, ele foi preso. Ele sofreu várias perseguições por amor ao Evangelho. E glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, o pregador dos gentios. Então, a minha proposta, com muita humildade, é que você deleite-se na palavra do Senhor. Não leia de maneira obrigada, não leia achando que por não ler você não vai ser abençoado. Eu sugiro aqui humildemente que você possa ler a palavra de Deus com vontade, em querer deliciar-se, em querer saber mais, em querer pesquisar mais. A minha sugestão é que você tenha uma concordância bíblica, que você tenha os mapas, né, que mostram as regiões, desde ali de Abraão,
no Velho Testamento, como também no tempo de Jesus nas terras de Israel, as viagens missionárias, os impérios assírio, império babilônico e outras coisas que você possa juntar para aumentar o teu crescimento espiritual. Siga o exemplo da primeira viagem missionária de Paulo, e ele poderia, porque nessa viagem com certeza ele sofreu grandes perseguições, ele poderia abrir mão. Não, ele mesmo sendo perseguido, maltratado, injuriado e no final das contas até preso e morto, ele da primeira viagem missionária, ousadamente, ele avançou na Ásia Menor para falar mais e mais de Cristo. No coração e na cabeça do apóstolo Paulo, ele queria que as pessoas conhecessem a verdade da salvação. Ele estava aqui com intrepidez, pregando as boas novas do Evangelho a respeito de Jesus, que o chamou, num chamamento especial. Ele queria que as outras pessoas também conhecessem a respeito do libertador, a respeito do Salvador, o leão da tribo de Judá. Leia a Bíblia, estude a Bíblia a vida toda. Nós em Cristo não temos aquela limitação como nós temos numa faculdade para que possamos nos formar e nos titularizar. Bacharel em Direito, bacharel nisso, naquilo, enfim, nós vamos até o dia que o Senhor nos chamar, ler sempre em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Sendo assim, de maneira tranquila, mas não deixando de fazer, leia a Bíblia, disseque a Bíblia, tenha vontade de conhecer mais e mais a respeito da palavra do Senhor. O nosso próximo vídeo, nós vamos dar sequência para que você veja na segunda viagem missionária o avanço desse apóstolo maravilhoso, apóstolo dos gentios, em pregar a palavra na Ásia Menor, chegando ali na Macedônia. Olha aqui, Corinto, Filipos, Bereia, olha aqui, homem de Deus, ousado, com intrepidez e coragem. Que peçamos a misericórdia do Espírito Santo de Deus para nos despertar nas nossas regiões, aonde quer que estejamos, na nossa circunvizinhança, e também, ousadamente no Espírito, assim como Paulo foi, pregarmos o Evangelho em tempo e fora de tempo. Não fomos chamados para ficar só no saleiro. O saleiro, que é a igreja, para que possamos carregar as nossas baterias, mas assim, carregadas da palavra de Deus, vinda dos servos do Senhor no altar do Senhor, que possamos propagar e disseminar o Evangelho, porque Cristo está voltando. Que Deus te abençoe e se sentir no coração essa visão panorâmica da primeira viagem missionária de Paulo, passe a outrem, para que ele também conheça um pouquinho mais e se ajunte a nós no conhecimento da sua palavra. Muito obrigado, que Deus te abençoe.